corte, refino, lustro e proteção de até 4 meses. Esse produto é a Blend All-in-One, um composto polidor tudo em um, que com apenas uma etapa você consegue fazer todo o processo de polimento. Lembrando, gente, você pode utilizar uma boina, que é uma boina One Step nossa azul escura, ou caso preferir, você pode fazer o conjunto de polimento aí de 1, 2 ou até 3 etapas. Nesse caso, eu vou até mostrar para vocês a pintura desse carro. Ela está bastante degradada, com bastante riscos. E nesse caso, eu vou estar utilizando 2 boinas. Eu estarei utilizando a boina de corte pesada de espuma e vou estar utilizando a boina de corte leve. Essas 2 boinas eu vou conseguir chegar num ótimo resultado com proteção de até 4 meses da Blend All-in-One. Lembrando que a Blend All-in-One é desenvolvido para vernizes médios e vernizes duros. Vernizes macios, a gente vai utilizar outro produto. Então, se você estiver fazendo polimento, claro que você já deve conhecer o nosso material sobre polimento. Se você ainda não conhece sobre o nosso material de polimento, dá uma olhada no nosso site que certamente você vai aprender e entender como montar o setup e como identificar qual verniz é o seu carro. Então, vamos lá para o vídeo. Olha como é que tá a pintura desse carro. Filma aqui, olha como é que tá. Uma parte já está querendo queimar, abrir, né? Como a gente chama de forma popular. Nesse caso aqui, eu vou passar uma fita para poder a gente identificar o antes e depois de uma melhor maneira. Vou passar uma fita dupla porque eu estou usando o rotor orbital. Ela pode ali causar algum tipo de passada mínima, mas pode passar para a gente poder ver o antes e depois com perfeição. Lembrando, agito o produto bem. Pego aqui a minha rotor orbital, estou usando a rotor orbital de 15 milímetros. Vou colocar aqui a boina. Lembrando, sempre que você for fazer polimento, deixa ela bem estabilizada para não ter problema. Como é a primeira utilização da boina, eu vou colocar aqui 5 gotinhas. Vou espalhar nessa área, ó. E algumas recomendações sobre polimento. Primeiro passo. A passada da boina, ela vai ser de um lado para o outro, sempre nesse sentido. Quando eu vou passar voltando, eu vou deslocar minha boina de forma natural, 50% da passada anterior. Depois mais 50% da passada anterior, mais 50% da passada anterior, até chegar ao meu final. Finalizei, eu mudo o sentido. Passo aqui, 50% passo aqui, 50% passo aqui e vou até terminar a minha peça. Lembrando, sempre fio no ombro, iniciar sempre com a menor rotação da máquina e sempre ver se a boina está 100% colocada no lugar, sem nenhum tipo de distanciamento em alguma das laterais, para não ver uma trepidação de forma excessiva. Vou ligar a máquina, na menor rotação eu vou espalhar o produto. Espalhei o produto, lembrando daquele movimento que eu falei para vocês, eu vou começar a elevar minha rotação sem tirar ela da peça, ó. Eu vou até a rotação 5. E para finalizar, eu vou reduzindo a velocidade também, ó. Lembrando, gente, como é um composto One Step, que pode ser feito em uma etapa ou em diversas etapas, sem precisar muitas vezes ficar limpando a peça, finalizei o processo com a boina de espuma verde, eu já vou com a segunda boina. Lembrando, gente, eu não preciso trocar composto polidor. O que é que eu vou fazer? Eu não vou limpar a peça, na verdade. Vou lá, coloco aqui 2 gotas de produto, porque já tem produto na peça. E vou fazer aquele mesmo processo, espalhar. E agora eu vou começar com a menor rotação da máquina. E vou aumentando de forma gradual até a velocidade 4.
Uma dica muito importante, nesse processo aqui, a gente tem que aguardar a peça esfriar. Então vamos cortar um minutinho aí para a gente poder esperar a peça esfriar para poder fazer a limpeza. Fechado? Então, galera, passado aí 2 minutinhos para a gente poder deixar a peça fria e poder fazer a remoção. Lembrando, gente, se você pega a peça quente e passa a microfibra, a chance de você riscar a pintura é gigantesca. Então, fica ligado nisso aí. Vai fazer a remoção do composto, peça fria. Não fria, gelada, mas diminuir aquela temperatura do processo de polimento. Remoção agora, ó. Então, galera, após 2 minutos de parei o polimento, a peça já esfriou bastante, eu vou fazer a remoção utilizando uma microfibra. E olha a facilidade para remover o produto. Olha isso. Vou até pegar uma outra microfibra aqui que é muito bacana. Ó, galera, após a finalização, para remover com essa microfibra, eu vou com a 8K para dar o acabamento e entregar a peça perfeita para o cliente. Olha isso. E olha como é que ficou o antes e depois dessa belíssima pintura. Olha isso, galera. Lembrando, o processo foi feito com Blend All-in-One, boina de corte pesado, boina de corte leve e rotor orbital. E eu sempre utilizo aquele velho produto lá, o Gliss. Então, processo de polimento em 2 etapas e olha o resultado. Grava aí, meu amigo, o resultado do processo de polimento.